Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Age Free World, o podcast onde a gente conversa sobre idade sem rótulos e sobre como diferentes gerações podem conviver melhor no trabalho, em casa e na vida. O episódio de hoje é sobre um tema que mexe com praticamente todo mundo, a adolescência. Mas a gente vai começar por um assunto que também mexe com muita gente, especialmente no mundo que insiste em achar que existe prazo de validade para recomeçar. Reinvenção profissional depois dos 50. Para essa conversa, eu recebo a educadora parental Viviane Carnevale. A ideia aqui é sair do adolescente problema e entrar no adolescente mensagem. O que será que eles estão tentando comunicar? Por que a gente muitas vezes não escuta? E como construir limites e combinados com firmeza, mas sem perder o vínculo? Viviane, seja muito bem-vinda ao Age Free World. Ai, Fábio, muito legal estar aqui com você. Me sinto realmente lisonjeada poder falar um pouquinho da minha história e da minha jornada na educação parental. Eu acho que pode ser uma inspiração para outras pessoas. E vamos embora conversar sobre adolescência. Isso, mas antes disso, é inevitável a gente aqui nas nossas conversas por mensagem, né? Você fez uma super guinada de carreira depois dos 50. E eu primeiro que te levou a fazer essa guinada e você já emenda explicando o que é exatamente uma educadora parental. Ah, eu amo, deixa eu te falar. Então, eu me casei com 35 anos, eu trabalhava em comércio, tive cargos de chefia desde muito cedo. E aos 45 anos eu tive a minha filha. Então, quando eu tive a minha filha, eu estava como gerente numa multinacional e eu trabalhava bastante. Eu tinha 2 folgas no mês. Então, a minha filha estudava na creche em frente à minha casa. Eu pegava a minha filha por volta de 7 horas da noite e ela dormia às 7h10. Uhum. E eu fui pensando que eu não tinha esperado tanto para ter um bebê, e eu fiz fertilização in vitro, não foi na primeira vez que eu consegui, enfim, tinha sido tanto sacrifício para eu vê-la tão pouco. E graças a Deus eu tive uma babá incrível, que cuidou dela muito bem, minha filha não ficava doente, estava sempre limpa, teve um desenvolvimento super bacana, mas não fui eu que vi. E aquilo me dava uma dor, né? E a Jaque, que era a nossa babá, me mandava vídeo dela na primeira vez na piscina, aí me mandava vídeo dela tentando dar os primeiros passinhos segurando no sofá, e aquilo me doía, né? E eu pensei, eu não posso mais viver dessa maneira. Uhum. E quando eu voltei, né, à licença maternidade, que eu fiquei 6 meses de licença, eu pensei muito a respeito disso, porque eu não tinha o desejo de empreender. Eu Uhum. sempre fui CLT, trabalhei em grandes empresas, eu tinha bons benefícios, eu não via a necessidade de empreender. Mas quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu preciso ter o meu próprio negócio, porque eu vou ficar um pouco mais livre para ficar com a minha filha. Então eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça, e eu já Uhum. tinha 45. Uhum. Um ano depois que eu voltei, já nesse dilema, né, de estou fazendo a coisa certa, não estou, como é que vai ser? A minha disponibilidade para a empresa já não era mais a mesma. Eu tinha horário de entrar, mas não tinha horário de sair. Eu passei a ter horário de sair, porque eu tinha que pegar minha filha na creche. Então, assim, eu comecei a colocar algumas imposições na empresa. Uhum. E como essa empresa tinha outros gerentes, eu entendi, é claro, que eles não iam poder ficar fazendo por mim coisas que eles não faziam pelos outros, né? Como é que eles iam cobrar os outros sobre uma presença constante se eu sempre dava o meu jeito de sair no meu horário? Então eu entendi que aquilo ia ter um prazo de validade. Eu não sabia exatamente quando, mas eu Uhum. sabia que tinha. E em um ano de retorno eles me demitiram. Uhum. Quando eles me demitiram, eu abri uma marca de roupa infantil feminina, uma marca Uhum. de menina. E essa marca, fiquei com ela por 8 anos. Foi uma marca que me trouxe muita felicidade. Eu consegui colocar toda a minha experiência de varejo nessa marca e foi ótimo. Só que veio a pandemia.
e eu não estava preparada para o online como, muitas empresas não estavam, né. Uhum. E ou você tinha muito dinheiro para investir para que aquilo acontecesse rapidamente, ou você ia patinar ou até quebrar. Eu não cheguei a quebrar, porque na época minha mãe me ajudou, mas patinei muito. Uhum. E quando acabou a pandemia, eu falei: "Não é mais isso". E eu ganhei um curso de inteligência emocional de uma amiga. E a Hum. nada foi começando por ali. E eu pensei assim: "Eu vou estudar sobre família", porque eu acho que tem a ver com o momento que eu estou vivendo. Eu preciso estar presente na vida da minha filha. Existe um gap de idade entre ela e a gente, né, que meu marido também tem a minha idade, 57 anos. Esse Uhum. gap é muito grande, então eu preciso entender como fazer para educar uma menina agora. E quando eu comecei a estudar de família, eu senti uma atração por adolescência e fui me especializar em adolescência. Uhum. Hoje eu me apresento como uma especialista em adolescência. A Antônia, que é minha filha, é a pessoa com quem eu interajo o tempo todo e tudo que eu estudo, com certeza é pensando nela e na geração que ela hoje representa. Ela está entrando na adolescência agora, mas ela já me ajuda com muita coisa desde que eu comecei a estudar. Uhum. E eu mudei completamente as minhas convicções a respeito dessa fase da vida, sabe? Uhum. Eu mudei completamente. Eu posso dizer que eu aprendi que, muito mais do que o adolescente ser um problema, que é como sempre se viu, né? Uhum. Eu aprendi que a gente, como adulto, tem muito a melhorar. O que acontece é que a gente espera sempre que o outro faça, só que o outro é adolescente, ele ainda está se desenvolvendo. Uhum. Quem tem que ser essa ponte, esse apoio, somos nós, mas os adultos acham que são perfeitos, que não precisam melhorar em nada. Uhum. Então isso é que gera grandes conflitos entre adultos e adolescentes, no meu ponto de vista. Uhum. Perfeito. Agora, antes da gente puxar esse fio, seguindo esse fio de entendimento mesmo dessa relação com adolescentes, né? Acho que você trouxe um ponto que eu falei, opa, aqui tem um ponto também que acho que vale a pena a gente explorar antes de seguir adiante com o tema da adolescência, que é uma mãe que até então era uma executiva de sucesso, com uma carreira, eh, eh, e uma reputação, e de repente se torna mãe, né, e fica dividida ali entre seguir com a sua carreira e ser mãe, né, não tinha horário para entrar nem para sair, executiva, né, toma aqui, vista a camisa, entrega o resultado, e de repente começa a incluir nessa relação com essa organização, eh, o seu ser mãe, né. Então sai um pouco, tem um horário para sair para poder, pegar a filha na creche, etcétera, tal. E aí, assim, e a solução que você deu para isso é: "Vou empreender", porque neste modelo de trabalho não cabe uma mãe presente. E aí eu segui uau! Assim, assim, eu tenho uma interseccionalidade aqui que eu não posso deixar de explorar um pouco, porque a gente fala muito, a gente reflete muito no Edfield sobre os modelos de trabalho, como eles não evoluíram com a sociedade, né? Eles Sim, estão sim. ainda quase seculares, né? Assim, tanto é que ainda não se estão debatendo 6-1. Fala, não é possível, ainda estamos debatendo 6-1, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso, a sua visão sobre essa decisão, né? Quase que assim, eu estou escutando, não tinha mais esperança que esse modelo de trabalho acomodasse o meu papel de mãe, e eu nem busquei outro emprego, eu fui empreender. O que que acontece, Fábio? Assim, como as mães, as pessoas precisam trabalhar, elas vão se adaptando ao que a empresa quer delas. É, Mas como na minha vida, não que eu não precise, eu preciso trabalhar, talvez eu tivesse num momento mais confortável, meu marido fosse segurar a onda, uhum, ou eu, enfim, ou eu acreditasse no meu taco para empreender e montar um negócio, não sei.
eu tive que entender que eu precisava escolher, porque Uhum. outras pessoas tiveram filhos, voltaram para a mesma empresa em que eu estava, no mesmo cargo que eu tinha, e fizeram diferente do que eu fiz. Uhum. Mas eu entendia que eu não tinha passado por tudo que eu passei, a dificuldade de engravidar, e tudo que eu vivia, Uhum. para que a minha filha fosse criada por uma pessoa que eu contratei, que foi maravilhosa. Claro. Eu agradeço e vou agradecer ela a vida inteira, mas não era eu, Uhum. né. Então, assim, às vezes, quando eu chegava em casa e estava eu e a Jaque, a minha filha ia com a Jaque, não vinha comigo. Hum. Então, assim, isso é muito dolorido, né. Uhum. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. Eu acabei de fazer parte de um livro de coautoria, em que cada uma monta um capítulo. O livro fala Mulher e Poder, é sobre empreendedorismo feminino. Cada uma vai contando sua história. O meu Uhum. capítulo foi sobre. É uma pergunta, na verdade. O empreender é uma coisa genuína ou é uma necessidade? Porque muitas mulheres vão empreender porque é o que tem, Uhum. entendeu? É o que dá para fazer. Porque se Para você fica. conciliar todos os papéis, né? Isso aí, Uhum. isso aí. E eu não estou falando nem de levar e buscar na escola, não é isso não, mas ficar 10 minutos com o filho durante o dia inteiro, né, e eu ainda trabalhava todos os sábados e 2 domingos no mês. Uhum. Então, assim, eu não tinha nem final de semana com ela, então Uhum. Uhum. eu precisei conversar com meu marido e falar: "Ó, você vai segurar? Como é que vai ser? Porque não é isso que eu quero para mim". E aí a Perfeito. gente fez essa escolha, mas é sempre uma escolha muito dolorida, porque como você falou, eu tinha uma carreira legal, tinha um salário bacana, uma reputação, enfim, uma vivência, uma contribuição à sociedade, digamos assim, e aí passei a contribuir só da minha família. Então, até Uhum. você resgatar a sua identidade, resgatar seu valor, realmente ver valor naquilo que você está fazendo, isso demora um pouco. É porque eu também já era mais velha e minha cabeça já estava funcionando diferente. Porque eu tenho certeza que tem mulheres que vão ficar com depressão numa situação dessa, entendeu? Passar a depender de Uhum. marido financeiramente, enfim. Mas são as escolhas que a nossa sociedade nos obriga a fazer. Claro. A gente, né, eu concordo com essa sua história de um episódio que eu gravei com a Abigail Costa, né, Eu que fez uma assisti, eu carreira, ouvi. é, fez uma carreira muito bem-sucedida como jornalista, né, trabalhou na Globo, tudo mais tal, e depois dos 50 anos resolveu se reinventar como psicóloga e gerontóloga, né, e abriu seu consultório aos 60 e poucos anos, né, aos 60 anos. Então, a pergunta que eu fiz a ela também para entender, e acho que para você, como é que foi você, porque uma coisa é você iniciar um empreender com 40 e poucos anos, a loja e tal, mas depois você se reinventou como profissional, não era só mais uma pessoa empreendendo roupas infantis femininas, mas uma especialista em educação parental, recém-formada, mas com 50 e poucos anos, né? Sim. Assim, desafios do ponto de vista de credibilidade, de preconceito, como é que você vivenciou esse período de iniciar Agora uma eu vou, nova carreira depois dos 50? agora eu vou te falar. Duas coisas vinham na minha cabeça, tá? Duas. Uma foi uma frase que eu ouvi quando eu tinha 23 anos. Eu tinha me formado em inglês e, e eu falei assim: o que eu vou fazer com curso de inglês? Né? Não vou fazer nada? Aí fiz um curso de guia de turismo. E Uhum. nesse curso de guia de turismo, lá nesse curso, falaram, tinham pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Eu era uma das pessoas mais novas. Era um curso de guia de turismo especializado na Disney. Você estava se formando para levar excursões à Disney. E nessa época, as pessoas mais velhas se questionavam muito por estarem ali. E um dos professores falou uma frase que eu nunca esqueci. Se você tivesse que levar se você tivesse que enviar o seu filho à Disney, você enviaria ele com alguém de 20 anos tomando conta dele ou alguém de 50 anos tomando conta dele? Aí todo Sensacional. mundo respondeu que seria uma pessoa mais velha. E naquele momento eu falei assim: nossa, que bacana,
que legal essa linha de pensamento. Embora eu tivesse sendo a pessoa mais nova, eu achei legal a abordagem dele. Nessa minha guinada, essa frase fez sentido para mim. Se Uhum. alguém fosse contar sobre os desafios da sua família, ela confiaria mais, talvez, em alguém mais jovem, Hum. ou talvez alguém que já passou por boa parte do que ela está passando. Então, isso é uma destravada, Uhum. sabe? Eu falei, cara, é isso. Eu sou uma mulher madura, com uma cabeça jovem. Eu sou bem jovem, até porque minha filha é jovem, então isso me Uhum. rejuvenesce a cada dia. Mas com uma experiência, embora eu seja nova na educação parental, todos os meus mais de 30 anos de empresas continuam aqui comigo. Perfeito. Né? Eu já tive equipes de 105 pessoas. Uhum. Então, assim, gerenciar 105 pessoas não é pouca coisa. Então, Uhum. essa experiência de desenvolver pessoas, trabalhei com muitos jovens nos primeiros empregos, essa experiência ela está aqui. Eu só mudei de contexto. Então, Uhum. assim, quando eu falo com os adolescentes, é como se eu estivesse falando com aqueles jovens que eu contratava para o primeiro emprego lá nas empresas, entendeu? Então, essa linguagem eu tenho comigo. Uhum. Então, eu não tive essa trava. Eu me destravei lembrando dessa frase, tá? Uhum. E a outra coisa, hoje em Uhum. dia, eu penso, e é uma convicção mesmo, a gente vive mais, né? Uhum. Eu vi as fotos do meu pai. Meu pai teve infarto com 50 anos. Ele não faleceu nessa época. Quando eu vejo as fotos do meu pai, eu lembro de uma foto especificamente que a gente estava num churrasco e ele tinha 50 anos, foi o aniversário dele de 50 anos. E foi naquele ano que ele teve infarto. Meu pai parecia um senhor. E hoje a gente vê eu, meu marido, outros amigos nossos com 50 anos, não são mais aqueles senhores de antes. Né? Exato. Muitas pessoas escolhem outros empregos ou se aposentam e vão fazer outras coisas, porque a gente está vivendo mais. Uhum. Então, por que você tem que escolher ser uma coisa para o resto da vida? Uhum. O resto da vida são quantos anos eu tiver pela frente. Então, eu acho que a gente tem que buscar as nossas satisfações mesmo, sabe? As Uhum. nossas realizações. E, no meu caso, a outra frase que eu ia falar é... Sabe quando você fala assim, eu vou abrir um depósito de bebida, se nada der certo, eu bebo o estoque. Entendeu? Ótimo. É mais ou menos assim. Eu vou falar de adolescência. Se a sociedade não tiver essa demanda, eu estou aplicando na minha casa. Então, eu Isso. comecei pela Uhum. minha família, entendeu? Uhum. Então, isso me deu uma convicção, porque eu não Uhum. estou fazendo à toa. Acabou que você acaba se apaixonando e você acaba realmente se tornando uma referência para outras pessoas, não só pela idade, pela coragem, né, de começar de novo, mas pelo gás, porque eu tenho muito mais gás do que muita gente com Uhum. menos idade, porque eu não tenho tempo a perder, Olha, sabe? uma pessoa vive repetindo para mim assim: se você não soubesse a idade que você tem, que idade você diria que você tem? Fantástico isso. Eu teria 40, É. 35 talvez. Não é isso? É muito interessante, né? É É muito muito interessante. interessante. Teve um cidadão na Holanda, isso é um fato aí, depois de dar uma pesquisada, não lembro o nome dele, ainda mais sendo holandês, nunca vou lembrar o nome do holandês, porque não é nome fácil, né? Mas que aos 60 anos ele pediu para mudar a identidade dele, a data de nascimento em 20 anos, porque ele não se sentia, porque ele descobriu que quando ele colocava no currículo dele, quando ele fazia um processo seletivo, as pessoas descobriam que ele tinha 60 anos, ele não era contratado. Ele começou a dizer que ele tinha 40. Aí ele começou né, a, a porque ele não se acha, né, não se achava com aspecto de 40 e tal, então ele pediu para mudar a idade dele, obviamente, e alegando que assim, você pode mudar nome social,
né? Você pode fazer uma série de mudanças hoje do ponto de vista da sua identidade, porque não pode mudar a idade. Não autorizaram, né? A mesma Irlanda, vocês num país tão moderno, mas achei muito interessante essa história, porque conversa muito com o que você disse, né? Que idade de verdade a gente tem? Se eu comparar com... Eu tenho quase 60. Se eu comparar com os meus pais nessa faixa etária, eu fico até assustado, né? O que É será isso que mesmo. aconteceu que eles me pareciam tão velhos, né? Já com a idade que eu tenho, Sim, idosos mesmo, né? sim, Então, acho que sim. incrível essa sua reflexão. E, claro, quando você fala que adorei também da Bega, se ninguém comprar, eu tenho bebido para uns 5 anos aqui, É né? isso aí. Então, você se torna educadora parental e fica muito claro que tem uma provocação que acontece dentro da sua casa para esse caminho acontecer. E se você beneficia de qualquer jeito desse caminho, independente do mercado, porque você se torna, obviamente, uma mãe que entende muito mais, né, o que está acontecendo com a sua filha, na medida que você Sem estuda dúvida, isso, sem incrível, né? dúvida. E você comenta que você se transformou na relação com ela, não só com ela, mas com os adolescentes, você descobriu muitas coisas. Então, eu acho que agora sim eu quero começar a levar a nossa conversa aqui, para também não aprender, né? Embora eu não tenha filhos mais adolescentes, mas espero ter netos e também convivo com pessoas mais jovens do que meus filhos, obviamente, filho de amigos e tudo mais, que são adolescentes, e vejo os desafios que eles enfrentam. Mas acho que a primeira pergunta sobre esse entendimento é o que você aprendeu mesmo que você não sabia que ficou mais evidente hoje para você e mais simples quando você trata com adolescente, fala, puxa, agora putz, eu entendi uma coisa que vai me ajudar a destravar essas conversas com esses adolescentes, porque antes eu não sabia. Então, Fábio, aprendo todos os dias, eu Uhum, aprendo literalmente todos os dias. E uma coisa que eu aprendi é assim, eu preciso saber que eu não sei tudo, eu como adulto, eu como mãe. E, e mesmo que eu soubesse muita coisa, cada ser humano que a gente lida é um ser humano diferente. Então, não existe uma receita pronta, sabe? Não existe a pergunta que tem só uma resposta. uhum, Existe eu conhecer a minha filha. E para conhecer a minha filha, eu preciso passar tempo com ela. uhum, E aí a gente vai lá numa raiz. Hoje em dia, os adultos, os pais, estão passando pouco tempo com os filhos. uhum, Mesmo o tempo em que estão juntos, eles não estão com os filhos. Eles uhum, estão nos próprios celulares, eles estão trabalhando em casa, eles não estão tendo ali uma interação real. E aí fica difícil você ter uma conexão genuína com um adolescente se o adolescente percebe que no dia a dia você não o reconhece. Você conhece a parte maior, mas você não conhece os detalhes, sabe? Por uhum, exemplo, uma coisa que a gente. Vamos supor, um adolescente gosta de uma banda de rock. O que eu aprendi do meu pai, para mim, era o seguinte: essa banda de rock, sabe, esses caras tudo tatuado. Meu pai não queria saber sobre isso. E aí, qual é o natural da gente? Replicar a educação que a gente recebeu. É uhum, o que a grande maioria faz. uhum. Quando o seu filho gosta de uma banda de, sei lá, de esses K-pop, que nem minha filha gosta, Agora é isso. eu vou falar assim: que K-pop, que bobagem. Meu marido ainda fala: K-pop, quero saber desses coreanos, nada. Mas hoje a gente já sabe que o vínculo se dá exatamente do contrário. Deixa eu ver esse pessoal aí, que música que eles cantam? Deixa eu ver o que você gosta. Para você conhecer o universo do teu adolescente, entendeu? Você fazer parte daquilo. Uhum, E isso a minha geração não teve, mas eu já aprendi que eu posso fazer diferente uhum, e que isso é bom para o meu relacionamento com ela. uhum, Então, um desafio que eu tenho na minha família é fazer com que o que eu estou aprendendo entre também na cabeça do meu marido. uhum, Porque ele tem a minha idade, ele também foi criado como eu. uhum, Até foi criado com um pouco mais de austeridade, porque os pais são italianos e são um pouco mais frios e um pouco mais austeros que os meus. uhum, Mas, assim, é eu chegar para ele e falar: pô, pega leve, vai lá conhecer os coreanos, vai ver como é que uhum, é.
entendeu? Então, assim, agora os coreanos vêm fazer show no Rock in Rio, vamos levar ela no Não é? Rock in Eles vêm. Rio. É, E tem as guerreiras, para a gente não poder é? fazer parte daquele Aham, universo. E interessante. não porque a gente não gosta do estilo de música, a gente ficar distante, porque aí começa a distanciar em muitas outras questões, sabe? Uhum, E assim, isso foi uma grande coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é que quando eu estou estressada, né, eu preciso me conhecer para entender que o que está acontecendo é comigo e eu não posso derramar o meu estresse em cima da minha filha. uhum, Então, assim, muitas famílias cometem esse erro. Você está passando por alguma situação, você está estressado, você está sem ter o equilíbrio emocional e desconta num adolescente. E o uhum. adolescente, ele sente tudo com muita intensidade. E Hormonal, né? Hormonal é devastador, isso, né? É. eles são intensos. Então, quando você desconta, aquilo cria uma ferida. Uhum, E aí muitos pais acham que não precisam se desculpar, porque uhum, pai não pede desculpa. Não, mas pai pede desculpa. Pai, quando uhum, se excede, pede desculpa, sim. Então, assim, a gente tem que aprender que essa geração, ela é diferente da nossa. uhum, E a gente tem que estar disposto a mudar, uhum, sabe? E esse é um dos erros que eu acho que a gente mais comete como pais. A gente acha que quem tem que se adaptar totalmente é o adolescente, que a gente não uhum. precisa mudar nada. Só que a gente precisa sim. A gente precisa, inclusive, parar de colocar as expectativas que a gente tem em cima do adolescente. Que ele tem que ser assim, que ele tem que ser assado, que ele tem que escolher qual profissão, que ele tem que jogar peteca ao invés de vôlei, É. sabe? Agora, eu não sei se é impressão, né? E acho que quero te ouvir sobre isso também. É, é, será que parece que os pais, nós como pais, a gente tem muito mais paciência para eventualmente ajudar nos estudos, cuidar quando os filhos são pequenos. Mas a gente dá uma travada quando chega na adolescência. Você observa isso, que tem essa Sim, mudança também na postura? É como se, quando os filhos são pequenininhos, eles precisam de mais cuidado, você trata, dou mais atenção, dou mais tempo, tenho mais paciência, mas vira, entre aspas, essa transição para gente grande, a gente meio que delarga, né, como algumas pessoas dizem aqui, com sotaque caipira aqui. Você observa isso também, que tem sim, essa transição que a gente não sabe fazer bem? sim. Eu até tenho uma palestra que eu falo que eu faço uma vivência, uma visualização de quando os pais chegaram com um bebê em casa pela primeira vez. Se eles lembram como é que estava o quarto, se eles lembram qual era a cor da manta que o bebê estava. E quando acaba essa visualização, as mães costumam até se emocionar, os olhos ficam com lágrimas e tudo. Uhum, E aí eu corto essa visualização já perguntando para elas se elas têm hoje esse mesmo carinho, essa mesma paciência. Porque quando a gente traz um bebê para casa, você não sabe como ele gosta de dormir, você não sabe qual é a posição perfeita para amamentar, você vai aprendendo todos os dias. E a adolescência é exatamente igual. Aquela criança que a gente conheceu durante 11 anos não é mais a mesma. Aquela criança que você falava assim, veste essa calça, põe esse sapato, essa blusa, e vestia sem piscar, sem perguntar, ela agora te confronta. E a uhum, gente não quer lidar com isso. Então, a gente não tem essa paciência. Mas a melhor coisa que a gente pode ter é um adolescente que te confronte, com educação, com respeito, mas que ele saiba se colocar. Porque isso é natural da adolescência, é começar a pensar com a própria cabeça, a ter perfeito. pensamento crítico. E, inclusive, é isso que faz com que um adolescente consiga transitar no meio de outros adolescentes e discernir o que é certo e o que é errado. Um Uhum, adolescente que não confronta, normalmente, ele segue a manada, entendeu? Tá todo mundo indo para ali, eu vou também. uhum. Quando é aquele que confronta, é aquele que fala assim, pô, não vou não, cara, aquilo ali tá me cheirando mal, não vou não. Se não tiver Então, espaço de confronto em casa também é o pior que pode acontecer, porque ele é não isso vai ter aí. essa reflexão do que é bom para mim, o que não, né? Com certeza. Ah, E você sabe que tem pais que são extremamente autoritários e que até coisas banais, como eu acabei de falar, de vestir determinada roupa, a mãe ou o pai exige, não, vai botar essa porque eu separei.
já está em cima da cama. Então, assim, Porque quando era pequeno, sim, já possível, mas quando era é, pequeno, né? mas aí o filho cresceu, É, agora ele tem o próprio gosto. Por uhum, exemplo, as meninas às vezes ficam bem evidentes. Meninas usavam saia, agora não quer mais. Usava estampa, agora só quer roupa lisa. Então, fica muito evidente. E as mães ficam hiper chateadas. Mas a gente também já foi adolescente. a gente não lembra, né? A gente Agora, não lembra. você falou uma coisa que, assim, como é que você ajuda a trabalhar a diferença entre limite e controle? Porque, mais uma vez, quando é pequeno, a gente meio que controla quase tudo, né? O que vai existir, o Sim, que vai comer, etc. Tal, né? Só que depois a gente não tem mais o controle, mas a gente precisa também ajudar com limites, porque também esse sim, adolescente que sim, só precisa. confronta e também não tem limites, ele também não vai provavelmente ser um adulto saudável. Então, eles precisam de limite, né? Porque o Uhum, limite dá ao adolescente uma previsibilidade que ele precisa. Isso dá segurança a ele. uhum, Mas a gente também não precisa. O limite é algo de segurança, é algo é uma coisa natural, não é imposta. Né? uhum, E é sempre uma coisa. Eu não vou falar que seja negociada, porque não é negociada, mas é uma coisa que não cabe muito confronto. Que visa muito a segurança do jovem, do adolescente. E o uhum, controle é aquela coisa excessiva, autoritária, sem nenhum tipo de diálogo. Você vai fazer isso que eu estou mandando. uhum. Por exemplo, acabou de acontecer. Minha filha gosta de pentear a sobrancelha quando entra no carro. Beleza. Só que quando eu estou dirigindo, eu não gosto que ela faça isso, que se eu der uma freada, aquele negocinho que ela está penteando a sobrancelha pode entrar no olho dela. Uhum, Então, quando eu falo para ela assim, não faz isso quando eu estiver dirigindo, porque isso pode machucar o seu olho se eu der uma freada. Isso é um limite de segurança que eu estou dando para ela, para o bem dela. E eu explico, né, para que ela entenda. Agora, você fala assim, eu já falei para você não fazer isso. Isso é solto. uhum, Entendeu? Isso não ensina nada a ela. uhum, Isso é só uma bronca. Ela não vai aprender sobre segurança com essa minha fala. E essa geração especificamente, Fábio falando, eles têm muita informação. uhum, Então, aquelas respostas cruas que a gente recebeu dos nossos pais e que a gente não contestava, nessa geração não cabe mais. uhum, Porque uma resposta crua que não satisfaça eles, ela vai ser procurada num chat, num Google, num aplicativo qualquer. Então, que sejamos nós que possamos dar essas respostas, entendeu? uhum. Falam muito disso. Como é que eu vou falar de sexo? Se seu filho chegar para você e falar de sexo, você já agradece, É, porque possivelmente ele ainda não foi pesquisar. Porque uhum, normalmente eles estão aprendendo sobre sexo sozinhos uhum, na internet. Então, se vê até você perguntar, nossa, que bênção, senta e abre um suco e conversa muito com ele. Porque isso é vínculo, né? uhum. Isso é uma demonstração de confiança Total. gigante. Uhum. Né? E essa geração precisa entender que a gente está disponível. Agora, o que que ajuda quando o adolescente está fechado, né? Tá indisponível, né? E preocupa, né? A gente estava aqui antes de iniciar a gravação lembrando do documentário, não, da série Da série. Adolescência, né? Que é assustador, né? O que acontece ali e tal. Não vou dar spoiler aqui porque alguém talvez não tenha assistido ainda, mas vale muito, muito a pena, É. né? Mas como é que a gente abre um diálogo com alguém que está num momento fechado, introvertido, vivendo num mundo ali que a gente não tem acesso? Primeiro, a gente tem que entender, Fábio, que quando o adolescente se isola um pouco mais, isso é uma fase que é esperada na adolescência, que ele se isole um pouco mais, Uhum, porque ele está tentando entender quem ele é. uhum, Não é com a gente, porque a gente também compra o barulho como se fosse com a gente. Mas não é com a gente, é com ele. Ele quer delimitar o espaço dele, o mundo dele e tal. Mas a gente tem que mostrar disponibilidade. A gente tem que continuar convidando. Vem jantar com a gente. Aí a gente pode colocar um limite. Ah, não estou com fome. Não, mas aqui em casa a gente janta junto. Então vem. Aqui em casa o jantar junto é inegociável. A uhum, gente pode colocar o limite, mas a gente não pode deixar de ir convidar. A gente não pode deixar com que a porta do quarto se transforme num muro intransponível, entendeu? uhum, Porque essa fase de isolamento é uma fase natural, mas que vai passar. Agora, eu já ouvi muitas amigas fazendo isso.
Quando o menino sai do quarto, ah, aleluia, ainda bem, saiu daquele quarto, sabe? Aí é uma coisa jocosa, é uma Uhum. coisa provocativa. É muito mais legal quando aquele menino sai do quarto, você fala assim: poxa, filho, que bacana que você está aqui com a gente. Estava até com saudade, já ia bater lá. Você vê que é diferente? Total. Então, Outra quando a emoção. gente, Né? quando a gente mostra isso para os pais, que às vezes, mas você reparou que aí são os pais que precisam ajustar? Aham. Então, quando a gente mostra isso para os pais, fica fácil eles perceberem que não é uma grande coisa, não. São pequenos detalhes, só que a soma desses pequenos detalhes vai fazendo a diferença. Uhum. Agora, se o pai pegar, a, usar a história do quarto como como é que se fala? Uma arma, tudo vira, você não sai desse quarto, porque eu vou quebrar essa porta, vou tirar esse computador daqui. Só crítica, só briga, só conflito. Cada vez mais o garoto quer o quê? Fica dentro do quarto. Claro. Ele quer ir para outro mundo onde ele seja reconhecido, admirado, né? Assim, Isso aí. e E aí é o aí, perigo, né? e aí a gente encontra hoje um mundo É. de aplicativos e redes sociais que são mega perigosos. No outro dia eu dei uma palestra, tinham umas 70, 80 pessoas e tinham bastante homens, graças a Deus, porque eu gosto muito quando os pais vão. Uhum. E eu perguntei ali quem conhecia o aplicativo Discord, que é É. um dos mais perigosos que tem, Uhum. e ninguém levantou a mão. E aquilo me deixou realmente preocupada, porque era uma escola de classe A, e aí eu tive que explicar para eles muitas coisas sobre Discord, e de outros aplicativos, porque assim, a gente não precisa conhecer todos os aplicativos e a gente nem vai conseguir. Um amigo meu que é perito em Uhum. segurança, em cibersegurança, que é o André que fala isso, a gente não precisa conhecer todos os aplicativos, a gente tem que conhecer os nossos filhos. Uhum. A gente tem que ser próximo dos nossos filhos. A gente tem que entender se o comportamento dele está dentro do normal ou não está, porque aí a gente consegue ver se tem algo errado acontecendo. E aí vai desde um Uhum. aplicativo que ele tem instalado, onde ele pode estar fazendo alguma besteira, pode ser uma namorada que terminou com ele, a gente nem sabia que estava namorando, pode ser um bullying na escola, mas a gente, pelo comportamento, a gente consegue ver se está tudo certo ou se tem coisa errada por ali. Mas a E, gente tem que conhecer nosso filho. uhum. Eu entendi assim que eu vou trazer aqui que você traz um caminho muito interessante para equacionar, não vou dizer solucionar, né? Porque a gente não soluciona, mas equaciona muitas coisas, né? Que é essa proximidade e convivência. Por outro lado, você fez uma escolha para isso acontecer e tem, como você mesma colocou, tem pessoas, pais e mães fazendo outras escolhas de carreira, etc, tal, numa lógica de estou conseguindo trazer dinheiro para casa, propiciar a melhor educação para os meus filhos, viagens de férias bacanas, tem todo, né? E eu vejo acontecer, e claro, quero escutar como um especialista, porque eu também tenho amigos da minha faixa etária que também foram pais e mães Mais mais certo. tardios, né, que têm, portanto, agora filhos adolescentes, filhos e filhas, assim, lidando com essa ausência, né, compensando essa ausência com uma certa liberalidade. E essa liberalidade vai desde o tipo, o tempo todo elogiando o filho, que é maravilhoso, ele vai conseguir tudo o que ele quer, etc, tal, e não deixando o filho se frustrar. Quer dizer, fazendo tudo para que o filho não se frustre. É impossível você não deixar, mas assim, dando tudo que o filho precisa, etc, tal. E aí, assim, começa-se a falar que tem todo um grupo, né, esse grupo etário tem muita dificuldade de lidar com frustração, né? Você observa isso também? Isso é Sim. realmente algo que é um fenômeno? Como mais uma vez, como sair dessa armadilha, né? Porque esse garoto, essa garota que não sabe lidar com a frustração, na hora que ele virar adulto e tiver que resolver as paradas da sua vida, vai ser muita frustração que vai É. acontecer, ele vai precisar lidar com isso, né? Então, Fábio, isso é real, é real e em grande quantidade. Os pais realmente têm a tendência de substituir a falta da Uhum. presença com presentes ou com uma permissividade descabida, né? Uhum. E, mais uma vez, quem tem que mudar são os pais. Os Uhum. filhos estão aprendendo da forma que estão sendo educados.
se você não conseguir falar não para o seu filho, em algum momento a vida vai falar, né. Eh, eu também sou orientadora vocacional, né, e ajudo os adolescentes a definirem o seu caminho na faculdade. O que que acontece? Tem adolescentes e que vão entrar numa jornada de faculdade e que não passariam, por exemplo, numa entrevista para um estágio. Eles não conseguem ter argumentos, oratória, uma comunicação um pouco mais, não digo nem eloquente, mas, eh, robusta para um diálogo qualquer com alguém, né, num estágio. Então, assim, isso faz com que muitos hoje estejam indo nas suas primeiras entrevistas acompanhados dos pais. Eu já ouvi isso. Eu achei que E era é que não era real. verdade. Não, é real. E uma amiga minha, quando eu falei sobre isso, uma amiga minha me chamou na hora. Falou que há pouco tempo ela é gestora numa empresa, a menina, a funcionária faltou e a mãe foi até o trabalho para confrontar a chefe direta dela sobre, enfim, a falta da menina, alguma coisa assim. Então, ela falou: acontece de verdade, e acontece mesmo. E não é porque o filho tem alguma deficiência ou porque. Não, é porque Uhum, ele só não está preparado. uhum. Porque ele nunca precisou convencer ninguém de nada. E a Ele nunca solução melhor precisou. não é levar o pai para fazer com ele, né? Eu é- imagino. é- Não é essa a Ele. melhor solução. Não, não Não, né? é. Não E o é, que, que né? acontece? Mas ele não está acostumado nem a ter que convencer os pais. Uhum, Sabe quando você quer convencer o pai a alguma coisa? Você já deve ter passado por isso em algum momento. Aí claro. numa festinha, poxa, mãe, deixa, todo mundo vai. Aí você fica arranjando argumento para embasar aquilo, né? Eles não têm nem isso, porque qualquer coisa que eles querem, os pais fazem, Uhum, justamente para substituir a presença, que não é mais como deveria ser. uhum, E eles estão ficando realmente sem parâmetro. São pessoas que não aceitam não como resposta, são pessoas que não conseguem argumentar ou se colocar diante de alguma situação. Então, um ser humano que está se tornando pobre na comunicação. uhum, Né? Então, esses pais, e eu acredito que isso seja amor também, né? É uma forma uhum. errada, mas é amor. Claro, claro. Eu acho que eles ainda não têm noção do quanto eles estão estragando os filhos, Uhum. né? Ah. E, mas aí eles têm que se conhecer ou encontrar alguma educadora parental na vida deles que mostre para eles o caminho da luz. E olha, assim, eu vou trazer, eu não sei se é polêmico ou não, mas a gente está aqui numa conversa tão gostosa, não Fica à tem. vontade. É, é, uma amiga minha que tem uma filha adolescente, num grupo de WhatsApp de amigos, falou o seguinte: rede social e Discord é provavelmente uma das piores, né, mais agressivas, não tem muito controle, né, do que acontece ali, Isso. né? Isso sem falar na deep web, então não vou nem entrar nisso, pelo amor de Deus, tenho até medo de falar isso aqui no ar, né? Mas vamos falar de coisas mais acima ali, né, Discord e tal, mas mesmo as redes sociais, né, todas têm uma toxicidade, no próprio Instagram, tal, nenhuma delas né, tem uma capacidade, o algoritmo ajuda muito a tomar da adição, né, tem várias coisas acontecendo. Sim, sim. Essa amiga falou o seguinte: até os 17 anos, 11 meses, 29 dias, eu tenho o acesso a todas as redes sociais e tenho a senha do celular do meu filho e da minha filha. Ele não tem privacidade até se tornar um adulto. E eu ouvi aquilo e falei, eu não fiz isso, né? Não sei se eu fiz certo ou não, né, com os meus filhos, mas eu fiquei meio chocado e ao mesmo tempo falei, será que ela está errada? Como é que esse é um tipo de conversa que você tem com os pais? É, eu sei que não tem certo ou errado mais uma vez, mas eu estou falando uma coisa bem positiva e que tem mais uma vez um lugar de amor, né? Não é só de controle, porque eu, como pai adulto, eu também conheço muitas das redes sociais e vejo o quanto é absurdamente danoso, quanto tem ali ódio, quanto tem preconceito, quanto tem de adição, e me assusto com tudo isso, com meu filho sendo de alguma forma afetado, então eu quero ter direito a entrar nesse mundo que não tem privacidade.
Estou trazendo aqui um tema que eu não sei como resolver, mas eu quero escutar a sua perspectiva. Sim, para começar, a segurança vem antes da privacidade. Ponto. Uhum. Certo. Esse é o meu ponto de vista, como você bem falou. Claro, claro. Pode ter outras pessoas que eu, Uhum. inclusive, admire demais profissionalmente que pensem diferente. Mas o meu Uhum. ponto de vista é esse: a segurança vem antes da privacidade. Porém, eu também acho que você ter a senha e ter o acesso não é uma garantia da segurança do seu filho. É uma garantia que você tem algum controle, ok. Mas eu acho que é que nem a história que eu falei de pentear a sobrancelha enquanto eu estou dirigindo. Uhum. Eles precisam entender os motivos, né? A minha mãe tem as minhas senhas, mas o que ela faz com elas? Porque a mãe também pode ser que tenha mãe que vai ficar olhando a conversa dele com a menina e vai ter mãe que vai só olhar para ver o que está acontecendo. Se for para Uhum. ver a conversa dele com a menina, tá errado, É. né? Mas se for para ver com quem ele está andando, que aplicativos ele está abrindo, aí tá certo. Uhum. Claro, tem que É, relativizar isso, não é? isso, Entendi, faz sentido. Agora, uma Uhum. coisa também é assim, eu acho bacana o pai ter as senhas, eu acho bacana exercer esse controle mesmo, essa supervisão, mas eu acho que tudo tem que ser conversado. Por Uhum. exemplo, minha filha tem 11 anos, ela vai fazer 12 anos agora em fevereiro. Tudo eu explico a ela, tudo. Meu marido uma vez falou assim para mim, a gente estava assistindo uma série que era para 14 anos, e ela estava comigo. E ele falou assim: "Você está antecipando muita coisa para ela". Eu falei assim para ele: "Não acho que eu esteja antecipando. Ela está comigo. Quando o assunto surge, eu estou do lado, podendo transformar aquilo Uhum. numa discussão de informação, de Uhum. educação". Aí, por exemplo, teve uma série que a gente estava vendo e que a menina tinha tentado se autolesionou, né? Uhum. E eu perguntei para ela se ela sabia o que que era aquilo, ela sabia, e a gente começou a conversar sobre aquilo de forma natural através de uma série de TV. Eu Sei. não deixo Uhum. ela assistir sozinha, Aquilo que ela não está mas preparada. Uhum. mas se eu já tiver visto e Uhum. achar que ela tem maturidade, porque definitivamente não é a idade certa, é a maturidade para aquele entendimento. Uhum. Tá? Então, assim, classificação etária 12 anos. De repente, uma criança de 12 anos não está madura para ver aquilo. Uhum. Quem tem que saber sobre isso são os pais. Então, por exemplo, eu assisto e se eu acho que ela pode ver, eu falo, você pode ver comigo, vamos assistir de novo. Aí ela assiste comigo e a gente conversa, porque filmes, para a gente aqui em casa, é um dos nossos maiores passatempos. A gente Uhum. assiste muito. Então, quando a gente assiste, eu posso pontuar ela a respeito de muitas coisas. E, embora na visão do meu marido eu esteja antecipando, nessa geração ele já tem muita coisa antecipada. É A verdade. idade, a idade, por exemplo, que a pornografia está sendo acessada nas casas das pessoas, são com meninos de 8 anos. Nossa. Então, assim, eu preciso antecipar, sim, algumas coisas para ela. E, através disso, ela vai confiando, né? Confiando que eu confio nela e ela vai correspondendo isso, sabe? Às vezes ela até me fala alguma coisa que está acontecendo com alguma amiga ou com algum amigo, aí eu falo para ela como eu acho que ela pode ajudar, e assim a gente vai. Eu falo que ela está se formando em educação parental por osmose. Muito legal. A gente, conversa boa, não termina, mas tem É, que acabar por causa de tempo. Então, a gente está aqui chegando ao final e tem ainda uma última pergunta, mas é incrível porque você começou uma carreira há pouco tempo, tem 50 mil seguidores no Instagram, uma coisa muito interessante. Vou brincar aqui, alguma coisa você deve estar fazendo certo, né? Porque você... sabe, tem uma coisa que eu estou fazendo certo, isso eu tenho certeza, eu sou constante. É, Eu sou constante. Eu estou é, ali todos os dias e todos os é, dias eu estudo algo novo para colocar ali é, uma informação muito legal. mais atual.
porque quando eu coloco lá, eu estou falando para mim também, então... Você tem muitos temas aqui, né? Tem um que você trouxe, vou falar em inglês, que é mais chique, lifelong learning, né? Você abraçou isso, né? Você até disse nas trocas para mim, eu adoro aprender, fiz esse curso, fiz aquele outro, estou fazendo o tempo todo. Isso é fascinante também, Sim, porque isso ajuda quem tem a nossa geração, né? Falar, continue estudando aquilo que faz sentido para você tratar, e você vai levar toda a sua bagagem de vida, sim, vai contar, não é porque você agora começou a estudar educação parental há alguns anos, que você vai ser uma novata em educação parental, você tem toda uma bagagem de vida que você pode associar a isso, que é o que você fez. sim, sim. E desde esse lugar, eu queria, assim, te pedir, eu gosto de, tentar achar uma síntese aqui, ou sínteses, né? Se você pudesse deixar 3 frases curtas, né, para os pais e responsáveis aí, Mas essas eu tenho. colocar na geladeira, é isso. Então, quais seriam essas frases aqui antes de fechar? A primeira é: não limite seu filho às suas próprias expectativas. Uhum, A gente limita muito os nossos filhos de acordo com aquilo que a gente pensa ser o melhor para eles. uhum, Então, eu acho que a gente tem que deixar que... A gente tem que orientar e tem que apoiar, mas a gente tem que entender que a vida é deles, né? E ir dando autonomia com apoio, com orientação, mas para que eles se sintam realmente independentes e prontos para a vida. Então, essa primeira, com certeza, para a geladeira, essa tem que ir. com certeza. A segunda da geladeira tem a ver com isso também, que é educar, é ensinar a escolher. Não sou eu que vou escolher tudo por ele. Enquanto ele vai crescendo, ele vai passando a fazer as próprias escolhas. Primeiro vai ser a roupa que eu deixei em cima da cama, depois vai ser a atividade extra que ele quer fazer depois da escola, depois vai ser outra coisa. A gente vai abrindo o leque para que ele possa escolher de acordo com as orientações que a gente deu a ele a vida inteira. Uhum. Acreditar que os valores que a gente plantou foram suficientes para que ele faça boas escolhas. E está ali do lado. Então, educar é ensinar a escolher. Ótimo. E a terceira, que eu tenho usado muito, é quase um mantra para mim, é assim, eu transformei isso numa frase, mas eu, quando termino uma palestra, eu costumo falar assim: a gente precisa parar de querer dar a eles tudo o que eles querem e passar a dar a eles tudo o que eles precisam. Porque a gente está trabalhando demais para dar muitas coisas que eles querem, que eles nos pedem, mas a gente está deixando de dar o que eles precisam, que é atenção, escuta, amor, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Essas são as 3, sem dúvida. Maravilha. E acho que antes de te agradecer, para fechar mesmo, onde as pessoas te encontram, né, mais Ai, facilmente? então, eu estou na rede social, no Instagram, com muita atividade. Todos os dias eu estou ali, coloco alguma coisa nova. @_Viviane Carnevale. Eu estou em escolas, eu dou palestras em escolas no Rio, faço oficinas de pais em escolas, eu sou orientadora vocacional, eu sou completamente apaixonada pela adolescência e vai ter um prazer se as pessoas entrarem, me conhecerem um pouco mais de perto. E muito obrigada, Fábio, por essa oportunidade. Obrigada por bater papo com você. Você é uma pessoa muito agradável. Espero voltar. Eu também espero que você volte. Eu queria te agradecer muito, porque a gente está abrindo aqui uma série, como eu te falei antes, no nosso esquenta, de conversando com uma educadora parental hoje, que foi maravilhoso. Conversar com uma psicóloga especialista também em adolescência, e depois com um pediatra, que é um pediatra que estuda também É, adolescência, porque a gente está falando do nosso futuro, né? O futuro da isso. humanidade, a gente precisa ajudar. Mas olha que coisa interessante. O Brasil tem mais de 30 mil pediatras. O ebiatra é um pediatra que se especializa em adolescência. E ebiatras não tem nem 4 mil. Olha como a adolescência ela não é valorizada, né? É, E é um público que é totalmente diferente, porque ele já não é mais criança, mas também não é adulto. Então, tem que ter um ebiatra para cuidar desse adolescente, total, entendeu? total. Então, você sabe que eu tenho um filho pediatra, coincidentemente, né, que está fazendo residência agora, então não é 100% pediatra, ele tem que terminar a residência, está no 2º ano,
Mas eu acho que eu vou dar uma cutucada nele e falar, Fala Gabriel, com ele, olha, tem porque um são mercado aí poucos. interessante, hein? São É, poucos, e né? assim, é um entendimento. Você vai conversar com o Gêner, você vai ver. E eu vou ouvir essa conversa com o maior prazer, você vai Legal. entender. É um conhecimento específico, sabe? Uhum. É um atendimento É. específico. E quem sabe, eu adorei realmente a conversa, quem sabe a gente se arrume depois de conversar com esses outros dois, a gente faça um painel, né, Olha, eu com vou uma adorar. síntese de coisas que observei e tal, e a gente possa juntar aí as perspectivas, de repente está surgindo aqui uma ideia que eu acho que eu vou explorar. Mas Eu acho que obrigado, vai ser Vivi. muito bom. Obrigado mesmo, valeu, tá? Obrigada. Fica com Deus. Um abraço. Eu queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou em mais esse episódio do Edith Roads. Uma verdadeira aula que a gente teve hoje aqui com uma educadora parental, Viviane Carnevale. Né? A gente depois vai colocar aí como achá-la aqui nos créditos aqui do nosso podcast. Mas foi um prazer também a sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau. Até.